Bom dia, uma ótima sexta-feira para todos nós. Bom dia a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco às 7:30 da manhã. Sejam muito bem-vindos. Também vamos deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam também muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que a nossa grande família se reúne aqui, destinando minutos para acolher no coração as palavras do alto. Então sejam, meus irmãos, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o coração feliz, com o coração em paz, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, agradecendo a Deus por termos condições de estarmos aqui hoje, por todas as bênçãos que Deus reserva para nós, por todo o cuidado que Deus tem conosco. Vamos hoje começar o nosso dia, a nossa reflexão, agradecendo a esse Pai tão perfeito e tão bondoso conosco. Meus irmãos, hoje, para nós começarmos o nosso Evangelho diário, lembremos que estamos aqui acompanhando a obra Um Minuto com Chico Xavier. A cada dia do nosso Evangelho, nós passamos por uma mensagem. Hoje estamos na de número 46 e é uma mensagem do Espírito Emmanuel, na qual o benfeitor, ele nos diz: não te espantes. Assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo, segue a luz e acertarás o caminho. Estas palavras de Emmanuel, e eu convido a todos aqui nesse momento a abrirmos o nosso coração para entendê-las profundamente. Porque são palavras que, quando lidas apenas com os olhos, elas vão passar despercebidas em seu fundo tão valioso e que a gente pode aplicá-lo no nosso dia a dia. Se lermos estas palavras de Emmanuel apenas com os olhos, apenas para falar, estou lendo aqui esta mensagem hoje, nós não conseguiremos acolher o tanto de ensinamento que ela tem para nós. Por isso, hoje, eu convido a todos que estão aqui presentes para nós acolhermos com o coração. Vamos sentir a alma destas palavras. Emmanuel, ele coloca para nós que dentro do nosso íntimo nós temos essa construção da luz, mas também temos essa parte sombria dentro de nós. É como se tivéssemos esse dualismo dentro da alma. Luz e sombra. O que muito me remete à porta larga e à porta estreita. E diante de cada escolha, muitas vezes ficamos em conflito entre a luz e entre a sombra, pensando, qual caminho eu escolho? Esse ou aquele? E sem percebermos que um conduz à luz e o outro vai conduzir para as sombras. Meus irmãos, às vezes a gente tem que tomar certas decisões na vida e aí ficamos assim, essa atitude ou aquela, esse caminho ou aquele, essa decisão ou aquela outra decisão. E esse dualismo pode remeter luz e sombra. Então nós temos isso ainda muito enraizado em nós, porque somos seres imperfeitos. Dentro de nós ainda tem o mal, mas ainda já tem a construção do bem.
Quando a gente fala de luz e sombra, é isso. Ainda tem essas raízes do mal, mas também a gente está construindo o bem, entendem? Então, assim, Emmanuel fala para nós: segue sempre a luz e você vai sempre acertar. Segue sempre a luz. Diante dessa dúvida, não pensa duas vezes, escolhe a luz e não as sombras. Só que aí tem uma coisa importante para a gente falar aqui. Nem sempre é fácil a gente escolher a luz. Nem sempre escolhemos a luz. Quando nós estamos aqui no Evangelho Diário, com a nossa família do Evangelho aqui reunida, a gente está partilhando essas palavras, é fácil, é muito fácil a gente falar: escolha a luz, o caminho da luz, deixe as sombras. Quando uma situação ocorrer, escolha sempre a luz. Para nós aqui no momento do Evangelho é fácil. Mas coloca isso no dia a dia. Nas lutas do dia a dia, no contato com o outro, nos ambientes que a gente frequenta, nas situações que chegam, coloca isso inserido no dia a dia. É fácil escolher a luz? É fácil para nós escolher a luz sempre? E a gente escolhe as sombras, não são apenas em atitudes físicas, não, no pensamento. Quando a gente pensa, fica com raiva do outro, quando a gente fica com ódio, quando a gente escolhe não compreender a situação, a gente está indo pelas sombras. Tá vendo, meus irmãos, como nem sempre é fácil seguir a luz, mas todos nós podemos nos lembrar desses ensinos e lembrar de Emmanuel falando: olha, escolhe a luz. E eu acho bonito porque Emmanuel coloca segue, né? Que a gente pode entender como escolhe a luz, porque para a gente não vai ser natural ainda essa escolha. Ficaremos na dúvida: porta estreita ou porta larga? Caminho da luz ou caminho sombrio? Ficaremos na dúvida, não vai ser natural ainda das nossas atitudes, pela nossa condição inferior, escolher diretamente a luz, de forma espontânea, não vai ser. Então nós temos que ter essa escolha, essa luta interior para dizer não para as sombras e escolher o bem, as atitudes no bem. Olha, meus irmãos, quando eu li essa mensagem de Emmanuel, eu me lembrei de uma história que eu vi, foi até essa semana, em uma série da televisão, e claro que é uma história fictícia, isso que eu vou contar aqui através das minhas palavras, mas mesmo sendo uma história fictícia, tem muito ensinamento para nós e casa perfeitamente aqui. Então, nessa história é contada sobre a vida de um rapaz ainda jovem, um rapaz muito pobre, que luta muito para conseguir viver com o mínimo, meus irmãos, para ter um alimento na casa, para ter a condição de comprar um remédio para a família. E ele sempre se esforça muito para essa condição. Só que aí um dia, na empresa que ele trabalha, essa empresa muda a configuração dela. E essa empresa demite a maioria dos funcionários. E ele é um dos funcionários que é demitido. E ele fica assim transtornado porque ele estava dependendo daquele dinheiro, daquele salário. Ele dependia daquele emprego para ele manter a casa dele, porque era ele que cuidava da avó, era ele que cuidava da família, através do salário dele. E agora, sem o emprego, ele fica um pouco desorientado. E aí acontecem algumas situações nessa empresa, ele vai tentar buscar um emprego novo, e no meio desse percurso, um homem maldoso no coração inventa uma mentira envolvendo esse jovem.
inventa uma mentira, uma calúnia. E aí esse jovem não tem como se defender, porque é uma palavra contra a outra palavra. E esse jovem, ele acaba sendo acusado por algo que ele jamais fez. Mas esse homem, lá da empresa, maldoso, querendo arrumar alguém para culpar, querendo arrumar a situação ali, acaba acusando, denunciando esse rapaz, esse jovem. E aí ele é acusado injustamente, essa situação fica complicada e ele acaba sendo preso. Preso por algo que ele nunca fez. Então, olha a situação desse rapaz. Ele já passava muita dificuldade, sem muitas oportunidades na vida, a família dependendo dele. Ele tinha uma avó doente que precisava do dinheiro para os remédios. De repente, ele perde o emprego e ainda é acusado por um crime que ele não cometeu. Não cometeu. Então, ele vai preso. Ele fica longos anos preso, até que um advogado, de forma ali voluntária, compadecido com o caso desse rapaz, ajuda ele gratuitamente. E esse advogado consegue provar na justiça que o jovem foi preso injustamente, mas demorou anos para ele provar isso. Então imagina a amargura desse rapaz em ficar sendo acusado por anos por algo que ele nunca fez. Nunca fez. Olha, meus irmãos, essa prova da calúnia, dessas mentiras, elas às vezes são mais dolorosas do que provas físicas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos afirma que as provas do coração, aqui eu coloco como a calúnia, a ingratidão, é muito dolorosa. Então esse rapaz, ele passa por isso. E aí esse advogado ajuda ele consegue provar que ele é inocente, ele sai da cadeia. E aí quando ele sai, meus irmãos, chega uma proposta para ele. Uma proposta. Esse advogado vira para ele e diz assim: olha, eu sei quem te colocou na prisão injustamente, eu sei quem fez essa calúnia, eu sei quem fez essa mentira. E essa pessoa, esse homem, também prejudicou a minha vida. E quando eu soube que foi ele que fez isso com você, eu quis lutar pela sua causa, para te ajudar. E agora que você está livre, eu queria que você se juntasse a mim para nos vingarmos dele. E aí entra a questão que vai encaixar com a nossa passagem de hoje. Esse jovem se vê em dúvida em dois caminhos: o do perdão ou da vingança. O do perdão do que fizeram com ele ou da vingança que ele estava recebendo aquele convite ali agora, na hora. A porta estreita, que é a do perdão, ou a porta larga, que é a da vingança. E aí, meus irmãos, ele diz: não, eu não vou escolher me vingar, eu não quero isso, eu já vi o que acontece, não quero ter que retornar para onde eu estava, na cadeia, eu quero esquecer o que aconteceu. E aí ele escolhe o caminho de luz. Só que a vida vai acontecendo. E ele vai passando uma dificuldade atrás da outra, isso e aquilo. E aquele homem que inventou essa calúnia, essa mentira, que fez muito mal para ele, continua ainda fazendo mal de outras formas. E para pessoas próximas a ele. E aí, irritado, ele começa a ficar ali revoltado com aquela situação. E aí, nesse instante, esse advogado aparece de novo. E esse advogado, de novo, faz o convite. Porque as sombras, meus irmãos, é assim, não vem só uma vez, não. Fica sempre ali tentando nos conduzir pela porta larga.
E aí esse jogado apresenta essa porta larga. Nossa, olha só, se a gente se vingar, porque ele merece. Ou seja, apresenta todos os benefícios que ele vai ter se ele se vingar. Porque olha, você vai fazer justiça, porque não tá certo, você não mereceu sofrer, você não mereceu essa calúnia. Vamos se vingar, vamos se vingar. E aí, de novo, esse jovem se encontra nesta posição: luz ou sombras? Perdão ou vingança? E aí, neste instante, ele escolhe, devido à insistência desse rapaz, desse homem, do advogado, ele escolhe ir pela vingança. E ele começa a compactuar com as sombras. E aí, meus irmãos, o caminho dele começa a ficar difícil. A primeiro momento parecia ser a melhor escolha a fazer, a escolha com mais benefício, a escolha que eu ia sentir que eu estava fazendo justiça, que eu ia me sentir bem, que eu ia provar a verdade. Ele começa assim, ele acha que vai ser fácil. Só que o tempo vai passando. E ele percebe que ele só acumulou mais perturbação para a vida dele seguir nesse caminho do rancor e da vingança, das sombras, da porta larga. Ao invés de escolher esse caminho estreito, sabe o que é o caminho estreito? Do perdão mesmo, do silêncio do perdão. E entregar nas mãos de Deus, que Deus vai fazer justiça com esse homem que fez a calúnia. E ele não escolheu a luz. E ele começa a colher muita perturbação, muita situação difícil para a vida dele. E eu me lembrei dessa história novamente, fictícia, tá, meus irmãos? Passou aí na televisão, numa série de televisão, mas que é uma história que enquadra muito bem aqui, que sempre vamos ter situações na nossa vida que a gente vai estar entre porta estreita ou porta larga. E que, meus irmãos, é constante isso, porta estreita ou porta larga. E que se não nos atentarmos, como Jesus sempre nos convidou a vigiar, se não nos atentarmos, escolheremos as sombras achando que o caminho largo é o melhor e que o mais irá nos beneficiar nesse momento. E a verdade não é essa. Diante das escolhas da vida, paremos para pensar. Esse pensamento, essa escolha que eu estou tendo, reflete luz ou sombra? Caminho estreito ou caminho largo? Vamos refletir. Hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho desta sexta-feira, com essas palavras em nosso coração, convidando a todos para estarmos aqui amanhã no sábado para mais um encontro do Evangelho Diário. Agradeço ao carinho de todos os irmãos nos comentários para com a nossa amada Casa Espírita. Nós acompanhamos todos e nos sentimos muito agradecidos pela união da nossa grande família do Evangelho. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, uma ótima sexta-feira.